falar sobre futuro das doenças é bastante incerto e duvidoso. Por quê? Nós não sabemos o que vai acontecer se o futuro é hoje. O que é um futuro? Eu jamais pensei que pudesse, como profissional, passar por tantas epidemias, né? Meu nome é Saulo Passos, eu nasci no interior paulista, de parto domiciliar, tenho 44 anos de medicina, 40 anos de atividade como professor de pediatria. Mas esse mapa acho que talvez representa a nossa humanidade, né? Eu peguei dentro, desde 1970, na época do HIV, a gente já vem acompanhando algumas epidemias. Mas o que é essa epidemia? O que é pandemia? Né? Epidemia é quando você tem um número de casos que ele ultrapassa o limite e a partir daí se mantém durante um tempo, só que localizado. Enquanto que a pandemia não, a pandemia já é quando ela se instala globalmente, se mantém por um período muito longo. E foi assim que aconteceu em 2015, quando nasceram no Nordeste centenas de crianças com microcefalia. Não se sabia qual era o agente causador, não se tinha um nexo causal ainda, e eu fui convidado para participar de uma missão em Sergipe para que a gente pudesse entender um pouquinho dessas doenças, como é que essas doenças, quais eram esses patógenos e como devemos examinar a população, examinar crianças e entender um pouquinho melhor. O que chama a atenção, a hora que eu cheguei no hospital, todas as crianças tinham um laçarote na cabeça. E isso era uma coisa que eu falava assim, mas por que as crianças daqui usam laçarote na cabeça? Quando as mães tiravam o laçarote, a gente via o motivo. Eram microcefalias muito severas, e uma dessas mães perguntou assim para mim, mas doutor, por que é que Deus me castigou com essa doença? E eu não sabia responder, porque eu nem sabia direito essa doença. A gente não conhecia nada. Zika era um vírus que existia na África há muito tempo, desde 1940, não causava nada, e aqui no Brasil causou tanto problema, tanto sofrimento. E com isso, eu percebi que nós não estávamos preparados para essa epidemia. E isso me preocupou muito na região de Jundiaí. Por quê? Nós temos mananciais de água, nós temos florestas, nós temos população e nós temos mosquito. Todas as condições ideais para que pudesse acontecer. E foi assim que, em 2016, nós começamos o primeiro estudo de Zika vírus aqui. Desde então, participaram desse estudo mais de 100 pesquisadores nacionais e internacionais, 300 pessoas colaboraram com esse estudo e acompanhamos cerca de 900 gestantes e os seus filhos. Nasceram 111 crianças nesse período com microcefalia. Dessas crianças com microcefalia, 5 tinham Zika, que dá 4,5%. Ainda hoje a microcefalia nos preocupa, porque aqui em Jundiaí nascem, em média, 14 a 15 casos de microcefalia. Não devido à Zika, mas por várias causas. Então, a gente pôde, durante essa epidemia, observar como é que era a evolução. E foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, quando a gente tinha que dar notícia para essa mãe que ela estava infectada com esse vírus, ou que a criança já estava com microcefalia, ou que nós não sabíamos o que ia acontecer com isso. O estampado no rosto dessas mães era de desespero. Eu lembro que muitas vezes a gente ia com essas mães a São Paulo para fazer um ultrassom e o ônibus ia em silêncio. Ninguém falava, eu não entendia, por mais graça que a gente pudesse fazer naquele ônibus, servindo café, fazendo qualquer coisa, a gente não entendia por que era esse silêncio. E na volta, depois de terem feito o ultrassom,
a gente via um grupinho que ria, um grupo que chorava, um grupo que ficava mudo. E foram assim durante 2 anos que nós seguimos. Mas, como diz Clarice Lispector, para a desgraça não há limite, em 2020 veio a Covid. Aí nós tínhamos 2 pandemias, que também nós não sabíamos nada. A Covid, quando começou, um vírus pequeno, RNA, ninguém achava que pudesse causar alguma coisa, que ele ia ficar lá na China e não ia ter repercussão. E não foi o que aconteceu e não é o que acontece. A Covid está aí, veio para ficar. Mas a gente precisa viajar um pouquinho no tempo para poder entender isso daí. Eu vou fazer uma analogia entre as pandemias antigas e a pandemia atual. A primeira pandemia que tem sido descrita foi em 340 a.C., a peste de Atenas. Eram pandemias que as pessoas sentiam dores de cabeça, febre, mal-estar, diarreia, muito semelhante com o que teve na Covid antes da vacina. Morreram 100 mil pessoas, 1/3 da população de Atenas morreu por conta disso. Hoje, acha-se que foi a febre tifoide que foi o causador disso daí. O grande médico da época que fez um tratamento inovador, já foi citado aqui anteriormente, foi Hipócrates. E ele dizia, olha, precisa dormir bem, comer bem, fazer exercício, né, e manter distanciamento social. Isso foi usado 2.500 depois na epidemia do Covid. Quem fez o tratamento inicial da Covid foi Hipócrates, o pai da medicina. Embora o distanciamento social não tenha sido muito aceito, embora outras coisas tenham acontecido, mas a Covid tem nos ensinado muito nesse período. E principalmente para a gente olhar um pouquinho para essa questão da invisibilidade das crianças. Esse foi um assunto que me chocou muito. Por quê? Nós vimos que, assim, as crianças, historicamente, elas nunca foram vistas, né? As crianças não existiam como ser, tinham a sua voz abafada, não eram considerados como de segunda classe pelo Estado, e os próprios, durante as guerras, os próprios governantes colocavam as crianças à frente da batalha para atrapalhar o inimigo, para as tropas não seguirem. Então, eram escudos humanos usados para essas crianças. E aí, o que acaba acontecendo? Passado-se o tempo, a gente observa que a invisibilidade continua, inclusive nessas questões das guerras, que nós estamos vendo agora, dentro do Oriente Médio e na África, nos extermínios. Então, essa invisibilidade, ela garante essa despreocupação com essa criança. E a Covid traz isso muito claro na questão da vacinação, porque ela traz a questão de fake news, ela traz outras situações em relação à questão da vacina, mas ela levanta um dado importante. Nunca se vacinou tão pouco no Brasil como agora que a gente tem visto. Os nossos dados estão muito próximos ao Programa Nacional de Imunização quando foi implantado. Se vocês observarem notícias dessa semana e da semana passada, mostram brotos de sarampo nos Estados Unidos, pólio na África subsaariana. Então, a gente vai acabar vendo aqui, se continuar esses índices, a volta da pólio. Nossos índices estão muito baixos, tem em torno de 64%, enquanto nós deveríamos ter 95%. E foi assim que a gente pôde ver que aconteceu com outras doenças, né? E um exemplo também foi a própria rubéola. Na década de 60, a rubéola tinha uma grande pandemia, vários brotos dessa doença, que causa uma doença no feto muito grande.
Então, e não se sabia no Brasil na década de 70 quando é que você podia vacinar essas crianças. Existia vacina, mas não se sabia qual era a idade ótima de vacinação. E foi que eu trabalhei com essa vacina nesse período, na década de 80, e conseguimos determinar qual foi a idade ótima de vacinação, e a vacina foi implantada no Brasil a partir daí. E vocês veem que desde 2010, o número de rubéola congênita diminuiu consideravelmente. Não se fala mais em rubéola congênita. Nós temos 4, 5 casos, em média, por ano. Então, as vacinas, de fato, funcionam. Agora, o que tem acontecido? A gente observa que o futuro talvez seja o passado. A gente fica pensando, mas como que é essa invisibilidade? Como que é esse passado? O que acontece? Isso era uma coisa que me deixou, quando eu estava preparando essa apresentação, me deixou muito tocado e me incomodou muito. Eu não conseguia tocar para frente essa apresentação por conta dessa questão da invisibilidade. E eu perguntava, mas por que você está tão incomodado se você pode só falar de doença? Né? Por que a invisibilidade das crianças incomodam tanto? E eu pensei, eu meditei em cima disso, fui ver, e o que mais me incomodava não era só a invisibilidade das crianças, era a minha invisibilidade como pessoa, a minha invisibilidade de criança que existiu durante todo o tempo e que eu lutei para que pudesse ser respeitada durante a minha vida adulta. Então, essa invisibilidade, muitos de vocês devem estar pensando, como foi isso comigo? Né? E isso me chocou muito, porque essa invisibilidade existe para a criança, para a gestante, para os grupos mais vulneráveis, ela existe em todo lugar. E a gente só tem um jeito da gente poder trazer essa invisibilidade à tona, é dando um respeito a essas crianças, dando um respeito a essa gestante, dando respeito ao ser humano, com amor, com carinho. Por quê? Se nós estamos pensando em futuro, eu trago aqui para vocês o futuro. Né? Esse futuro é muito próximo. Né? Recentemente, cientistas no Ártico descobriram os chamados vírus zumbis, que estão cobertos pela camada de gelo nos permafrostes. E esses vírus estão, com o aquecimento global, esses vírus estão vindo à tona. Já são mais de 10 vírus novos, vírus de milhares de anos, que nós não sabemos qual é o papel desses vírus. Então, será que o futuro é assim ou isso é o passado? Nós não sabemos isso daí. Então, para que a gente possa olhar para o futuro das doenças, a gente tem que olhar no passado para ter uma ressignificação de um futuro melhor. E é importante que a gente olhe para o ser humano e garanta a sua visibilidade, garanta a sua dignidade, garanta o amor como uma forma importante de você dar visibilidade a quem precisa ser dado. Porque o futuro das doenças, gente, é hoje. Muito obrigado.